Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossos trabalhos lendo uma mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Valores. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas. Nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita decepção. O tempo passa depressa demais e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Antes de iniciarmos a prece, estamos precisando de roupas, como sempre. Roupas, calçados, acessórios, o que vocês tiverem em casa, que não estão mais usando, tragam ao centro. Vamos distribuir, porque o bazar está precisando, que as pessoas vão até o bazar para comprar e também distribuímos para as famílias assistidas. Então é muita gente, o movimento é grande. O que vocês tiverem em casa, claro que em bom estado, por favor, podem trazer ao centro. Vamos à nossa prece inicial, acalmando o nosso coração, nos concentrando, serenando o nosso pensamento. Agradecendo a Deus por este momento, que possamos sentir a paz, a harmonia, que possamos abrir nossa mente, abrir o nosso coração para os ensinamentos de hoje, que eles caiam fundo em nossa alma, nos acalentando, amparando, trazendo força e esperança em nossa caminhada. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Com alegria, chamamos nosso amigo Diego Garla, lá de Duartina. Diego, seja bem-vindo. Muito boa noite. Uma alegria poder estar aqui hoje, conversar com vocês, falar sobre Jesus, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, tenho certeza. E estar aqui hoje, antes de mais nada, é uma grande satisfação para mim, porque recordo que a primeira sessão de psicografia que eu falo que eu fui jogar fora de casa, né, foi aqui nessa casa. Antes nós realizávamos apenas em Duartina, em Neves. A primeira que eu fiz assim publicamente em outra casa foi aqui, alguns anos atrás. Então tenho um gosto particular poder voltar aqui hoje, através de uma palestra e não de uma psicografia, mas poder abordar junto com vocês algum tema que faça sentido a nós. Como estava falando com a Lu ali, eu gosto muito de no dia de vir falar alguma coisa, não só falar, ouvir e tentar responder alguma dúvida, alguma curiosidade que seja de vocês. Então, vocês podem participar conosco dessa noite, fiquem à vontade de fazer perguntas. Ela vai levar o microfone até vocês e aí a gente vai bater um papo aqui nessa noite e tentar esclarecer, porque eu acho que ela fica mais dinâmica. E, acima de tudo, vocês vão ouvir sobre aquilo que vocês querem, né? Porque é um tanto quanto meio ortodoxo vocês chegarem aqui, sentar, ouvir só o que eu tenho para dizer e comprar isso como uma verdade e voltar a casa. Então, antes de mais nada, para que a gente comece a frutificar alguns pensamentos, alguma coisa, despertar alguma curiosidade,
Alguém que sabe o que eu faço? Ou não faz ideia de quem eu sou? Muito bem. Há alguns anos eu trabalho publicamente com o serviço, que nós chamamos de serviço, o trabalho como uma função de ser útil, mas ele não nos traz renda alguma, tá? Com a psicografia, a Cartas Consoladoras, inclusive, dias atrás, acho que 15 dias atrás, nós estivemos aqui em Jaú, ali no Perlate, através de uma realização da USE, realizando uma sessão aqui para vocês. Então, talvez uns conheçam, outros não. Mas quem não conhece, não se acanhe, não tem problema nenhum, tá? Nós não fazemos isso para ganhar fama. E nesse trabalho de psicografia, a gente vê que muitas vezes surgem muitas dúvidas, através de expectativas, que muitas vezes são frustradas, através de situações que a gente vê pela internet, o trabalho das cartas, e ali nós estamos extremamente vulneráveis. Por quê? Quando nós vamos fazer um atendimento desse público, nós estamos mexendo diretamente com a vida de vocês. Então nós recomendamos a todo mundo que não se exponham à internet para não sofrer através de golpes, que existem muitos, inclusive com o nosso nome. Outro dia tinha um vídeo meu escrevendo uma carta com uma vozinha de inteligência artificial, com um link embaixo, clicando saiba mais. Você clicava, tinha um telefone, você entrava em contato, a pessoa cobrava pelo recebimento de uma mensagem. Aí, muita gente cai nesse golpe, não por ignorância, mas por desespero, por dor. A necessidade acaba fazendo com que busque, através de um meio mais fácil, obter aquilo que nós precisamos. Mas, infelizmente, isso é um golpe, né? Inclusive, tem uma situação que o Newton Stuck, né, que trabalha junto comigo, ele enviou uma solicitação numa dessas mensagens, pedindo uma carta da mãe dele, que tirou a vida através do ato de suicídio, e pagou R$40 pela carta. A carta, e interessante, você paga pela quantidade de páginas. É legal, né? Era lá, tipo, uma carta de uma página era R$20, de 2 páginas era 30, e por aí vai. E aí ele escolheu uma de 40. E ele pagou e recebeu uma carta da mãe. Mas o único problema é que a mãe do Newton é encarnada ainda, né? Então vejam o que nós estamos expostos. Mas, mesmo que não fosse encarnada, olha o risco que nós estamos se expondo de sermos enganados. De usarem da nossa dor, da nossa fé, da nossa esperança para nos furtar. Tem um casal de amigos que frequenta a sessão há alguns anos, viaja conosco, estão sempre lá em Duartina. Eles foram enganados também por um falso médium. E a frase que o pai utilizou foi, naquele dia, quando ele descobriu a fraude, aquele rapaz matou a minha filha de novo. Porque até então ele buscava por algo que sustentasse o coração dele, né? Que desse conforto, consolação, para que a vida continuasse. E de repente ele descobre que estava envolvido numa quadrilha, podemos dizer, e é onde foi ali levado embora toda aquela esperança, todo aquele amor que ele teria encontrado novamente. Porém, graças a Deus, de uma fé sólida, de conhecimento, de busca por algo da filha, que ele tinha certeza que estava viva em algum lugar, ele foi e encontrou alguns outros trabalhadores que fazem isso de uma maneira séria, correta, e acabou recebendo uma carta da filha e conseguiu encontrar ali um motivo para continuar. Veja a importância de tirar dúvidas, de conhecer o trabalho, de saber algo a mais, para quê? Para não sermos enganados. E a doutrina espírita ela é justamente sobre isso, né? Ela é justamente sobre isso, porque ela pega o maior conhecimento que ainda persiste sobre a Terra, que é as questões da vida espiritual, que é a vida, para onde vai, da onde veio, o que estamos fazendo nesse momento. Então a doutrina ela não é só consoladora, pelo fato de entendermos que a vida continua,
mas elas nos esclarece e nos elucida pelo meio de saber que somos eternos, nos identificarmos como espíritos imortais. Então, quando nós tiramos dúvidas, buscamos o autoconhecimento, nós estamos saindo daquela bolinha da ignorância, né? Que muitas vezes a própria religião, e quando eu falo religião, ela também inclui a doutrina espírita, quando se trata de casas extremamente ortodoxas. Casas que estão engessadas, sem poder dar espaço para nós refletirmos. Quando você chega na doutrina espírita, numa casa, a pessoa vem te dando regras rígidas, leis que não podem ser burladas, dogmas, costumes, hábitos, isso já começa a fugir da razão, do que realmente é a doutrina. Porque se Deus está em toda parte, nós somos uma das suas centelhas, uma gota de um grande oceano. Estamos o tempo todo interligados. Por que a gente tem que passar por algo para poder senti-lo, se não através de nós mesmos? Deus não está só aqui dentro. Ele está na nossa casa, Ele está no nosso trabalho, na nossa vida, em todos os lugares. Então, quando a gente amplia esse conhecimento, nós vemos que nós não precisamos de um ato, de um ritual, de alguma coisa que faça essa comunhão comigo e Deus. Porque foi isso que foi vendido para nós até hoje. As religiões, elas colocavam na nossa ideia o quê? Você é um pecador. E através do seu pecado, você vai pagar pelo aquilo que você fez. E a única situação, a única pessoa que pode te absorver está em cima daquele altar. Quando a gente entende que Jesus, em momento algum, ele ficou cobrando as pessoas os seus erros. Ele veio e fala, eu não vim para mudar a lei, mas para esclarecer, para colocar ela em prática. E aí a gente chega, pega todas as pessoas que estiveram ao lado de Jesus. São seres humanos como nós, cheio de erros, cheio de vícios, cheio de defeitos, pessoas comuns. Ele não veio escolher os perfeitos, escolheu seres humanos comuns. E você não escuta ele chegar e cobrar o erro das pessoas. Ele não chegava em Mateus e falava, Mateus, você cobrava imposto das pessoas de uma forma severa, de pessoas que não tinham condição de pagar por aquilo. E mesmo assim você exigia a cobrança deles. Falava, Pedro, você é uma pessoa muito ríspida, muito árdua, muito agressiva. Você precisa se controlar mais para poder andar comigo. Não. Em momento algum ele fica cobrando das pessoas seus erros. Ele não falou de Maria Madalena, Maria, você abusou das liberdades que a vida te deu. E você também não escuta nenhum deles se lamentando disso. Era simplesmente, largue para trás isso que você viveu e me siga. Largar para trás não é, vou deixar casa, carro, família, tudo que eu tenho e vou viver de brisa agora, para andar com Jesus. Não é isso. É largar para trás aquele ser humano que eu vinha sendo. Aquela pessoa que não andava 100% correta. Eu posso não ser uma pessoa ruim, mas eu também não sou uma pessoa 100% correta, com coerência da lei divina que o Espiritismo nos esclarece. Então é importante a gente entender isso, porque se às vezes a gente chega na casa espírita, eu já vi coisas bárbaras nesse trabalho. Teve uma situação de uma reunião que nós estávamos, numa psicografia, uma pessoa fazendo uma palestra, começou a falar sobre a lei de causa e efeito, onde ele colocou explicitamente que o que as pessoas estavam vivendo ali era culpa delas. No final, quando eu acabei de escrever, eu levantei, peguei o microfone e eu falei, olha, eu queria ver você conseguir explicar e consolar uma mãe que está aqui e falar para ela que o filho de 11 anos que estava brincando de bola na rua, chutou uma pedra, acertou no portão de um senhor da rua lá, e esse senhor saiu lá fora e deu um tiro no menino, que isso é culpa dela. Jesus tem uma passagem do Evangelho onde ele cruza com um casal que havia uma filha e a filha era cega. E aí todo mundo já vai nessa ideia da condenação, do pecado, de algum karma. E fala, mestre, de quem que é a culpa? É dos pais ou dela de vir assim?
Jesus fala de nenhum e nem outro. Ela escolheu vir assim para me encontrar e eu pudesse curá-la. Então uma pessoa, ela não veio por expiação, por karma. Ela veio por escolha para encontrar com Jesus e aquilo fazer com que ela enxergue. Agora vamos tirar isso ali do literal, do prático, acreditar que a pessoa não enxergava, não via luz e passou a enxergar. Quantos de nós acontece alguma coisa na vida que a partir daquele momento nós começamos a enxergar algo diferente? Quantas vezes nós passamos a valorizar a presença de alguém só quando essa pessoa não está presente na nossa vida? Quantas vezes nós acreditamos que amamos alguém o suficiente e de repente, por um motivo qualquer, essa pessoa desencarna, deixa de estar presente no nosso dia e a gente descobre que ama muito mais. E até então não dava atenção para a vida espiritual. Até então a gente não olhava para a nossa vida e falava, olha, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa para ser melhor, porque a minha vida vai continuar e é isso que eu vou levar comigo. E a gente fica aqui focado nos bens, em pedir para Deus resolver os meus boletos. E não é bem por aí. Então se a gente vai num lugar cheio de dor e volta para casa cheio de culpa, nós não estamos sendo consolados. Concordam comigo? Vocês estão encarnados ainda, né, gente? Obrigado. Você imagina, você vai num lugar em busca de conforto, de consolação, e a pessoa fala, tudo que você está vivendo é culpa sua. Por quê? Em algum lugar do passado você fez um monte de besteira. Falei, poxa, o que será que eu fiz de tão grave? Ou onde eu estava com a cabeça de escolher tais situações? Existem sim situações pelo qual nós vamos reencarnar através do meio de provas, de expiações. Por quê? Nós somos seres humanos nessa classe ainda. E recentemente eu usei um exemplo, já falei várias vezes dele e eu gosto de falar para que a gente entenda a nossa coragem de escolher expiações, assim como aquela garota que encontrou com Jesus, para reencarnar. Porque a gente fala, poxa, não é possível que eu concordei com isso, né? A Mari está lá no fundo, ela vive falando isso. Não é possível que eu concordei de vir com esse planejamento de vida para cá. Falei, aonde que eu estava com o meu juízo? Mas é simples. Se a gente escolhe passar por uma aprovação voluntária, entendendo que aquilo pode alavancar a minha consciência para a espiritualidade, estando no plano espiritual, nós somos corajosos. Por quê? Porque a gente sabe que não morre, a gente sabe que a vida continua e sabe que qualquer tempo de sofrimento na Terra, perante a nossa eternidade, é uma imensidão, um avanço assim gigantesco para o nosso progresso. Então é falar entre vocês aqui. Enquanto nós estamos encarnados, o momento do sonho é um desdobramento, é uma ilusão. Então naquele momento a gente vai viver uma ilusão qualquer e volta, acorda e a vida continua. Muitas vezes a gente está no meio de um pesadelo, de alguma situação, na hora que acorda dá aquele alívio. Fala, ufa, era só um sonho. Se a gente estivesse aqui agora, falar, olha, vamos precisar de um processo meio ríspido aqui. Falou, vamos pegar o Luiz aqui de exemplo. Luiz, nós vamos ter que arrancar suas duas pernas. Você vai precisar agora ficar sem suas duas pernas. O que você prefere? Tirar suas duas pernas aqui e realmente ficar sem elas, ou sonhar que você tirou suas duas pernas e depois você acorda e está com ela? Sonhar. É isso que nós fazemos antes de encarnar. É um período passageiro. Independente se ele dure 1, 5, 10, 20, 100 anos. É um período passageiro. A gente vai vir para a Terra, passar por aquele processo, essa ilusão, essa perturbação. Vamos reconhecer coisas muito maiores, valores muito maiores que a nossa vida possui, que nós não damos atenção. E vamos retornar para a vida espiritual íntegros. E ainda mais com um passo adiante naquilo que nós precisávamos. Por isso que é tão importante esse conhecimento da doutrina, é tão importante a análise do Evangelho de uma maneira coerente. Existe uma frase no livro Céu e Inferno que fala, o espírita crê porque compreende, compreende porque enxerga a razão. Olha só que beleza. A gente crê por quê? Porque nós compreendemos.
o que está sendo dito, o que está acontecendo. E compreendemos porque nós enxergamos a razão. Porque não adianta a gente querer crer em uma coisa que não faz sentido para nós. Aí eu vou falar para vocês, quem aqui tem filho? Vamos pensar. Vocês são pais, vocês amam seus filhos, certo? Então vocês querem que o resto da humanidade deem certo, progridam, evoluam, deixem de errar. Só que aí vocês pensam, tá, eu amo, mas se vocês pisarem na bola comigo, eu lhes ferro tudo. Certo? Mas como eu lhes amo e não estou muito afim de ferrar com tudo, eu vou dar esse meu filho que eu amo para vocês matar e está tudo liberado. Faz sentido? E aonde que a ideia de mandar Cristo para livrar a gente do pecado faz sentido, então? Em lugar nenhum. Pelo menos não dentro de mim. A crucificação nada mais foi do que um ato bárbaro da nossa ignorância. Porém, diante das profecias, alguma coisa que realmente validasse a passagem do Cristo por aquilo que ele veio fazer, que era nos apresentar a continuidade da vida com a ideia do reino dos céus, com Deus sendo um Pai justo e de amor. Tirar aquela ideia do Deus punitivo. Matar ele é coisa nossa. Tem nada a ver com o sangue dele veio para purificar os nossos pecados. Não, ele veio nos ensinar a não errar. E a gente errou matando ele. Então, é importante, vejam, ter conhecimento não é um negócio legal para vocês subirem aqui em cima, ficar pagando de bonitinho igual eu que ficar falando. É para a gente poder viver realmente de uma maneira lúcida, onde os pesares da vida não nos condicionam ao sofrimento. Eles podem sim e irão nos causar dor. Se alguém que eu amo hoje sair da minha vida, seja por qual motivo for, eu vou viver um momento de luto. Eu vou viver tristezas, eu vou viver essas angústias. Por quê? Porque eu não estou isento das minhas emoções, porque são elas que vão me educar, que vão me buscar na consciência alguma coisa que traga conforto para mim em espírito. Tá? O que traz conforto para nós em matéria? Só os calmantes, né? Eu tomo, viu? Mas fica tranquilo. Não faz mal, não. Na dose certa. Mas, e para a alma? O que conforta a alma? Além desse conhecimento. Além de entender o que Jesus veio para nos dizer. Além de entender nesse momento do desencarne, de quem pôde participar de uma sessão de psicografia, por exemplo, o que acontece naquele ambiente, né? Como que são os meios, de que maneira que tudo isso acontece, porque até então a gente nunca precisou disso. Mas agora talvez seja uma necessidade que nós temos, e ali encontramos algo muito maior do que somente um papel rabiscado. Encontramos a razão para que nos dê esperança e a gente possa continuar, a gente possa seguir. Alguém tem alguma pergunta? Se eu continuar falando aqui, vocês não vão falar. Um de cada vez. Pergunta, Lu. Então puxa o carro. Cadê os trabalhadores dessa casa? Ninguém tem dúvida? Eu vou continuar falando, hein? Pergunta você primeiro, Lu. Faz a sua primeiro para ver se perder a vergonha. É uma dúvida que eu tenho. Eu nunca assisti uma sessão da carta. Eu tenho uma dúvida sobre a triagem. A necessidade dela, como que é. E também, assim, já está decidido o espírito que virá fazer a comunicação? Vamos lá. Alguém aqui já participou da sessão? Bastante gente. Então, quem participou sabe qual que é o nosso método, tá? O primeiro capítulo do livro dos médiuns chama-se método. O método é uma maneira pelo qual nós, enquanto médiuns, usamos para criar uma sintonia com o plano espiritual. O nosso método é a triagem. O que é a triagem? Vocês chegam lá e vão passar para o preenchimento de uma ficha. Essa ficha possui o nome da pessoa que vocês vão buscar a carta, a idade, o tempo de desencarne, a causa do desencarne, nome de cônjuge, pais e mães e se possuía filhos. Mais nada. Não tem história, não tem personalidade,
não tem detalhes, não tem nada. O que isso faz ali? Para nós, médiuns, isso é um endereço espiritual que vocês nos entregam. Por quê? Porque eu, Diego, não conheço os espíritos. Não conheço nem vocês, imagina os espíritos. Posso vê-los, mas quem garante a mim que é realmente o espírito que você foi atrás? Então, esse momento que vocês não entregam aquilo, me dá o endereço espiritual. E o endereço espiritual não é o nome, mas sim a egrégora que vocês criam ao lembrar deles. Quando vocês vão preencher a ficha, naquele momento de lembrança, de pensamento, vocês criam uma massa energética, que eu gosto de chamar ela de amor. Então, esse amor que vocês nos entregam a solicitar uma mensagem faz com que eu crie sintonia com o espírito realmente que vai escrever. Então, ali nós conseguimos essa fluidez. Esse processo de triagem é prático de todos os médiuns sérios que trabalham. Guardem isso. Todos os médiuns sérios que trabalham fazem esse processo de triagem, inclusive o precursor desse trabalho que foi Chico Xavier. Chico Xavier não tinha ficha, por quê? Porque não tinha impressora básica. O que ele tinha? Ele tinha uma prancheta, um lápis. As pessoas passavam, ele perguntava de quem que você veio atrás de carta. E ali ele anotava as mesmas informações, nome, algumas coisas que ele conversava com a família, para criar esse caminho. E a partir disso dava sintonia para que nós possamos escrever. Além disso, é uma permissão que vocês nos dão para esse trabalho, para poder receber também numa carta, tá? Por incrível que pareça, existem pessoas que não querem a mensagem. Às vezes vão até na sessão, mas não querem receber uma carta. Já aconteceu uma vez que o Newton recebeu uma carta de um senhor que queria escrever para o filho, e foram lá, falaram, olha, teu pai escreveu. Eu falei, meu pai não escreveu nada, meu pai morreu. Ele falou, sim, mas foi uma psicografia. Ele mandou uma carta com você, ele falou, não falou a vida inteira, quer falar agora que morreu? Não quero saber. Então, vejo que não é todo mundo. Então, para que creia o interesse de vocês, como permissão, e crie essa egrégora, essa sintonia, ela se dá através de uma faculdade chamada psicometria. Psicometria, para quem já leu sobre, é o fato de algum objeto ficar impregnado com a energia, com uma massa ali que identifique o espírito. Então, aquele bem que pertenceu há muito tempo para uma pessoa que ela tinha certo apego, aquilo fica armazenado ali, um psiquismo dessa pessoa. Inclusive, nos Estados Unidos existem alguns estados lá, né, não são todos, que usam de médiums em cenas de crime. Chega lá uma cena de crime que está aquela baderna que ninguém entende nada, um médium chega, identifica ali mais ou menos o que aconteceu e dá um rumo para que a polícia abrevie o processo de investigação. Não fique procurando onde não está. Não vale como prova, né? Porque se eu já falei, eu ia prender um monte de gente se eu pudesse, né? Eu falava, pega aquele ali que está lá. Então, como nós não temos ainda moralidade para usar isso como uma ferramenta do bem, é só válido como uma instrução, mas não como algo juridicamente correto. Tudo bem? É igual a carta, né? Temos aquele caso que todo mundo fala que Chico Xavier recebeu uma carta que inocentou uma pessoa no tribunal dos jovens que tem no filme dele, que foi um acidente com a arma. Aquilo não aconteceu da maneira com que as pessoas espalham. Aconteceu do jovem que recebeu o tiro, escreveu a carta falando que foi um acidente e a família que estava acusando a outra família retirou o processo. O juiz não aceitou a carta como prova. Da mesma forma que teve recentemente na Boate Kiss, no julgamento, que saiu publicamente também uma carta que foi escrita por um jovem que escreve através de nós, que foi apresentada no tribunal como se fosse algo para persuadir, ou como valesse como prova, só que não vale. Por quê? Qualquer um pode escrever uma carta, o advogado chega lá e fala, tem uma carta psicografada aqui falando que o Jack estuprador não fez nada de mal para ninguém. Está inocente. Entendeu? Então, temos que ser coerentes com as coisas também. Respondido? Próxima. Gente, vocês estão muito bem, ninguém tem dúvida. Acho que eles estão com medo do microfone. Quiser falar sem microfone, pode também, viu? Aê! Tem que valer minha vinda aqui.
Boa noite, eu vou continuar na mesma linha da pergunta dela. Já que foi criada essa conexão através da triagem, significa que esse espírito com o qual a gente se conectou, ele se conecta a você para poder receber essa mensagem ou não? Sim. Obrigatório necessariamente. Ou ele pode não ser, vamos dizer assim... Não, ele pode não escrever. Ah, tá. Ele pode não ser encontrado. Ele é encontrado. Não, encontrado sim. Porque dizer... assim, vamos dizer que o momento que nós realizamos uma sessão, a gente sempre comenta isso na sessão para quem a gente participou. Aproveite a sessão para se comunicar, se conectar com o seu ente, porque é certo que eles estarão presentes. Porque é um momento que é permitido ao plano espiritual se fundir ali entre nós, nessa reunião, num trabalho mediúnico. Então, como esses entes são chamados pela saudade, é óbvio que eles vão vir. Mas nem todos têm a condição de escrever, não por condição de estar bem, de condição moral, de condição de local, mas porque nós, enquanto médios, não conseguimos escrever mensagem de todos. Se aqui nós estamos, sei lá quantas pessoas aqui, se cada um pedir uma carta, eu não tenho como escrever uma carta para cada um. Mas aqueles que estão na prioridade que nós falamos ali por necessidade e dor, esses se comunicam, porque a função de uma sessão de psicografia é consolar. Não é tirar dúvida, não é provar nada para ninguém e nem dividir herança. Tem muita gente que vai lá atrás disso. Mas esses ali que nós sentimos essa conexão, eles entram ali nesse nosso campo, né, junto conosco. Então a gente tem mais ou menos a noção de quem vai escrever ou não. Mas não necessariamente que durante a sessão o espírito realmente vai escrever ou não. Então tem muitas pessoas, não sei se vocês já viram, a gente tem uma playlist ali, né, vamos dizer assim, que é o nome ali de supostos espíritos que podem escrever. Nem todos que estão ali escrevem e nem todos que não estão, não escrevem. Estava conversando com a Melissa aqui embaixo. Aqui ainda em Jaú aconteceu de uma mãe, a Mara, ela chegou depois da sessão ter começado, ela não viria na sessão, nunca tinha recebido uma carta, eu recebi a carta da filha dela, foi a última carta que eu escrevi, sem ela passar conosco. Então a filha não estava ali na lista, vamos dizer assim, não teve nesse contato, mas o plano espiritual entendeu a necessidade e colocou ela para escrever. Certo? Muito obrigado. Independente de data. Isso independente de idade e data do desencarne? Sim, independente. Essa semana eu estava fazendo um seminário sobre mediunidade e a questão lá era justamente essa. Porque era um grupo de pessoas da doutrina, já com uma certa experiência, como diz o Toninho, né? Era 70 a mais o grupo lá. Então, e eu recebi uma carta de um senhor de Bauru para a esposa, fazia 5 meses, se eu não me engano, que ele havia desencarnado. E a dúvida era, um espírito escrever com 5 meses? Porque até onde se sabe, isso demora anos, né? Aí vem a questão, o que é o tempo para Deus de nos privar de receber uma consolação, um remédio para a nossa dor daquele momento? O quanto Deus é sarcástico com nós, fala, não, você tem que esperar 5 anos. Porque vão falar que o espírito vai no plano espiritual, ele vai estar no umbral, que ele vai ter que sair de lá, que ele vai ter que estudar, que ele vai ter que se preparar, vai ter que fazer um monte de caridade para poder escrever. Senão ele não merece. Deus era o senhor do engenho, né? Escravizar os filhos dele para poder dar sequência na sua vida. Não faz sentido. Tá? Então, havia essa mensagem. Uma condição que eu falo. Quando a gente se coloca no lugar da dor, nós passamos a ter compaixão com a pessoa que está sofrendo. Aquela compaixão vai desenvolver em nós o amor e tira de nós o senso crítico. Tem uma história de um senhor, aconteceu lá na minha cidade, que um jovem havia desencarnado, a mãe foi atrás desse senhor, porque era referência, e ele falou, antes de 5 anos não adianta procurar, porque o espírito não se comunica. Ele não tem condição. E a mãe, carente de dor, foi atrás. Com 4 meses, se eu não me engano, o filho vai e escreve. Aí ela veio perguntar para mim, falou, mas falaram para mim que era 5 anos, por que 4 meses? Eu falei, é só aguardar. Falei, uma hora você vai entender, porque aí o jogo inverte. Anos depois, a esposa desse senhor desencarnou, que dizia que expirava 5 anos. Com 25 dias, ele estava dentro de uma sessão de psicografia pedindo carta da esposa.
Então você vê que quando a dor mudou de lado, aquele senso crítico parou de existir. Então não há tempo para o plano espiritual. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, tem uma série de perguntas que fala sobre a questão da reencarnação. Não fala sobre a escrita, mas fala sobre a reencarnação. E a questão 222 é a maior resposta que tem dentro do Livro dos Espíritos. Dá umas 4, 5 páginas. E lá nas entrelinhas fala que para um espírito reencarnar, ele pode reencarnar de poucos instantes após a sua morte, como ele pode demorar vários séculos para isso. Escrever uma carta é muito mais fácil que reencarnar. Então, se ele pode reencarnar poucos instantes, ele também pode se comunicar poucos instantes. Eu recebi uma carta de um espírito que tinha desencarnado há 3 dias, e já recebi uma carta de um espírito que tinha desencarnado há 57 anos. Então, o tempo é o quê? Perante a eternidade? Nada. Para nós, o tempo é perecível, por isso que ele tem validade. Agora, para o plano espiritual que é eterno, o tempo é cósmico. Não existe 1 dia, 2 dias, 100 anos, 1000 anos. A gente tem só essa dificuldade de interpretar porque nós vivemos apegados à vida como essa vida que fosse transferir para lá também. Então, o tempo na eternidade não existe. Então, o tempo para Deus não é nada. Então, o espírito ele pode ter qualquer idade, ele pode ter dias de vida, ele pode ter sido na gestação, seu desencarne, como ele pode ter desencarnado com 110 anos de idade. Então, não remete à idade do espírito nem ao tempo de desencarne também. Tudo é uma questão que o plano espiritual julga, organiza para meios da consolação. Tá? Por exemplo, você fala, nossa, mas 57 anos, né? Aí tem gente pensando, poxa, o meu faz 3, faz 4, faz 5, eu não recebi nada, já fui num monte de sessão, né? E outro com 57 anos vai receber. Era o caso que havia 3 crianças. Na época, né? Eram 3 crianças. O pai, no caso que escreveu essa carta, tinha sofrido um acidente com a mãe, ele e as 3 crianças dentro do carro. Nesse acidente, ele foi correndo, tirou uma criança, levou para longe do carro. Foi correndo, pegou outra criança, levou para dentro do carro. Pegou o terceiro filho, colocou longe do carro. No que ele voltou para retirar a mãe, o carro explodiu. Então, as crianças ficaram na beira do acostamento e os pais sofreram com essa tragédia. Imagina isso na memória ou na ausência desses 3 filhos. Então, naquele dia que elas foram atrás de uma carta, o pai veio e escreveu, se comunicou e falou várias coisas ali que deu liberdade para as filhas poderem viver com mais tranquilidade. Então, o tempo, para Deus, não é nada. Ele só é para nós quando nós temos esses preconceitos, né? Esse senso crítico de olhar para a vida das pessoas e querer taxar alguma coisa em cima delas, né? Perfeito? Muito obrigado. Agora tá fluindo, hein? Boa noite. Boa noite. Eu já recebi uma carta que vocês mesmo, e altamente esclarecedora, do meu marido que partiu há 5 anos. E eu entendo que não há necessidade de eu voltar para receber outra carta. A minha pergunta é, se deve ir procurar sempre o contato com o ente querido? Quer dizer, a minha carta foi tão reveladora que meu coração até hoje está, você entendeu? Quantas vezes, depende da pessoa, para quantas vezes deve buscar a comunicação com o ente querido? Isso é extremamente pessoal, individual, porque existem casos de pessoas que querem receber uma carta por dia, existem outros casos de pessoas que recebem uma carta e usam aquele para ela como um remédio único, uma dose única, entendeu? Então vai da condição de cada um. O espírito ele vai se comunicar dentro da possibilidade quando for necessário, quando puder escrever. A Luana, por exemplo, já escreveu várias e várias cartas e vai continuar escrevendo, né? Cadê a Regiane? Só o Léo, né, que parou de escrever, né, Regiane? Ela tá brava comigo. Ela fala, não educa bem o filho, aí depois fica passando raiva com o médio, né? Brincadeira. Mas, assim, vai da nossa necessidade. Existem pessoas, vão trazer para o meio físico, existem remédios que eu tenho que tomar ele continuamente até o final da minha vida. Por quê? Porque eu preciso daquilo. Existem outros remédios que eu vou tomar uma dose de vacina só na vida, aquilo já vai me garantir para o tempo que for necessário a minha vida, entendeu? Então, a carta é justamente isso. A carta é um remédio, né? É um remédio. Como a senhora falou, aquilo foi tão esclarecedor, tão, assim, confortante, que só aquilo já lhe garantiu tranquilidade. Saber onde estava. Então, o espírito não está lá passando vontade de escrever agora. Por quê? Porque a função dele já foi cumprida.
Agora, existem outros espíritos que eles gostam de escrever, eles gostam de vir se comunicar. Então, buscar pela mensagem, participar do trabalho, também agrada a eles, entendeu? Mas não que seja uma necessidade contínua ficar buscando. Tem um caso de uma senhora lá de Bauru. Ela foi numa sessão de um outro médium e ela não recebeu a carta da filha. E assim, naquela sessão, acho que tinha 300 pessoas no salão, escreveu uma senhora que tinha desencarnado para o viúvo, que ficou. E ele já estava quase lá já, vamos dizer assim, né? E ela ficou revoltada. Ela falou, por que, as palavras dela, tá? Por que que aquele velho recebeu carta daquela velha e a minha filha não me escreveu? Aí eu falei para ela, vamos analisar o contexto espiritual. Eu falei, só vou te fazer uma pergunta, você vai entender. Eu falei, qual foi o motivo da morte dela? Aí ela falou, Covid. Eu falei, quantas pessoas dentro daquele salão você acredita que conhece alguém ou tem alguém que partiu pelo Covid? Ela falou, acho que todo mundo. Eu falei, por isso, a carta era para todo mundo, não só para o viúvo. Então, o plano espiritual ele usa disso. Aquelas cartas que a gente lê, ela tem frases ali que são pontuais na vida de muita gente. Então, naquele caso, depois ela foi até Duartina, eu recebi a carta da filha, e ela voltou várias vezes na sessão, mas ela nunca mais pediu uma carta dela. Ela falava para mim, aquela única carta que eu recebi, para mim valeu tudo, porque tudo que eu queria ouvir estava ali. Agora eu quero que as outras pessoas que venham aqui experimentem a mesma coisa que eu experimentei. Eu acho que isso é uma multiplicação do amor muito gigantesca. Um nível de consciência assim, muito gigantesco. Assim, de amor ao próximo, né? Como eu falei, compaixão. É olhar para as pessoas que estão ali na sessão esperando por um recado e torcer por elas agora. No na Revista Espírita, existe um capítulo lá de um espírito, se eu não me engano, chamava Júlia. Acho que é de 69 a revista, não lembro. Não vai procurar não, que vocês não vão achar. Mas existe lá essa comunicação. Era uma moça que tinha tirado a vida. E ela vem e escreve, alguns meses depois, para a mãe. E a mãe tem um relato, uma frase que a mãe escreve e Kardec relata nas obras. Ela fala, eu queria que todas as pessoas pudessem experimentar o que eu experimentei agora. Porque o que aconteceu aqui me deu esperança de voltar a viver novamente. Então é justamente sobre isso, né, que as sessões servem, é justamente sobre esse amor compartilhado. Muito obrigado pela sua pergunta. Aguenta aí. Espera aí. Calma aí que eu sou bom de ouvir espírito. O pessoal gente do de longe, YouTube assim, eu não tem escuto. que ouvir. Mesmo os suicidas não tem o tempo para mandar uma mensagem? Mesmo ele desencarnando, daí 3, 4 dias ele já pode mandar uma mensagem? Ótima pergunta. Mais um caso de preconceitos nossos. Tá? Como eu falei no começo, Jesus ele nos dá instantaneamente a condição de nos arrependermos do que nós fazemos e transformar a vida dali adiante. Paulo de Tarso, por exemplo, foi uma pessoa que matou pessoas. Ao encontrar com Jesus na estrada de Damasco, fica cego, vai até Ananias, que ele queria matar Ananias. Ananias tira-lhe a cegueira e a partir dali ele se transforma no maior apóstolo de todos os tempos. Ninguém cobrou o que ele fez de mal para os outros dali adiante. E diz os relatos ainda do livro Paulo Estevão, que ao chegar no plano espiritual ele é recebido por Estevão e Jesus. Então, vê lá. Nós julgamos o ato do suicídio sem poder enxergá-lo por completo. Uma pessoa que tira a vida, muitas vezes motivada por depressões, por desilusões, por mediunidade, por loucura, por vários fatores que pode dar o desgosto pela vida, essa pessoa ela possui um transtorno. Esse transtorno antigamente era classificado como loucura. Antigamente a gente via uma pessoa com esquizofrenia e fala que ela é louco. Quantos não tinha, né? Ah, é tudo louco, é o louquinho. Aí, hoje, nós temos a noção do que se trata. Segundo a OMS, ela fala que 95% das pessoas que se matam possuem algum tipo de transtorno. Ou que tentam se matar. 95%. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala sobre a questão do suicídio. E aí eles usam um termo, falar a pessoa que é voluntária a tirar a vida. Aí Kardec falou, opa, pera lá. Todo suicídio não é voluntário? Resposta dos Espíritos, não.
O louco que se mata não possui a faculdade da razão. Louco, transtorno. 95% das pessoas são pessoas transtornadas, então não são suicidas. Suicídio é quando a pessoa tira a vida por um ato de orgulho. Eu briguei com a Lu. Eu quero ferrar com ela, eu vou ali e me mato para culpar ela. Ou eu não aceito uma aprovação na minha vida, falando, minha empresa quebrou, não quero ser pobre. Vou e me mato para não poder espiar isso. Então são condições de orgulho, de ego, de vaidade. Quando nós acordamos no plano espiritual, somos exatamente a pessoa que nós éramos aqui. Exatamente com a mesma consciência. Ou seja, ou nós estamos enlouquecidos ou nós estamos ainda orgulhosos. Já tentou ajudar uma pessoa com orgulho? Ela vai falar, eu não quero ajuda, eu não preciso, eu me viro sozinho. Agora, uma pessoa que estava enlouquecida, que comete um ato que nem sempre é desespero, muitas vezes no fundo do desespero há uma esperança. Porque se ela fez aquilo pensando que aquilo acaba, ela tinha esperança de acabar. Mas aí ela vai dar de frente com a realidade da vida que é eterna. E de frente com o quê? Com um erro gigantesco que ela cometeu. Muitos ali já entendem que, falam, eu preciso mudar. Então esse processo do arrependimento, ele pode ser instantâneo, mas não que ela vai ter condição de escrevê-lo de imediato. Por quê? A condição de escrever ela é emotiva, ela é emocional, possui um equilíbrio. Você imagina você cometer um erro gigantesco desse ponto e 3 dias depois tentar falar sobre isso. Entendeu? Você não vai conseguir. A sua emoção vai aflorar, vai tomar conta de tudo, o arrependimento, a dor, isso não consola. A função da carta é consolar. Então é difícil o espírito conseguir escrever num tempo curto, partindo para o lado de lá de uma maneira assim. Mas o próprio Cristo, está lá no Evangelho, quando ele estava sendo crucificado, havia do lado dele, eu contei essa história esse mês aqui umas 20 vezes já, do lado dele um ladrão, pessoa que fez mal a outras pessoas, chamado Dimas. E aí a mãe de Dimas ali implorando para que fosse salvo o seu filho. E aí Dimas olha para Jesus e fala, salve-se e salve a mim também. Acreditando, assim como Judas, que Jesus tinha superpoderes, que ele ia pular da cruz lá, pegar uma espada de luz e tomar conta da Galileia, virar o rei. E aí Jesus fala para ele, se credes em mim e naquilo que eu digo, quando chegares ao lado de lá, chame pelo meu nome e lembre do que eu te falei. E ainda hoje estará do meu lado no paraíso. O que é isso? Arrependa-se do que você fez. Escute as palavras que eu estou te dizendo, que são palavras de vida eterna. No livro... fugiu o nome do livro agora. Mas no poema de Maria Dolores, escrito por Chico Xavier, 3 dias depois do seu desencarne, quando ele aparece para Maria Madalena, Jesus relata que ele não foi aos céus, que ele foi atrás de Judas, em busca dele que sofria. 3 dias depois. O próprio Cristo. Então nós estamos na condição de julgar as pessoas pelo aquilo que elas fazem. E não que a realidade dela vai ser realmente isso. Tem um caso de uma carta, que eu acredito sim, das que eu já recebi. De suicídio, que a gente chama de acidente da razão, porque é quando a razão se acidenta, vamos dizer assim, e a pessoa desperta do lado de lá. Um rapaz de 40 e poucos anos, filho único de um casal de idosos, tirou a vida. 15 dias depois, esse casal, extremamente voltado em outra religião, estava dentro de uma sessão de psicografia, pedindo por uma carta. Eu tentava conversar com a mãe, tentava falar, tentar esclarecer, consolar alguma coisa, e nada ela ouvia. Ela não tinha conhecimento para me entender também. E ali ela pegava, ela só olhava para a minha cara. Mas ele não vai falar nada? Aquilo no meu coração cortava. Por quê? Dentro do meu senso, de tudo que estava acontecendo, eu não ia falar nada. E na situação eu peguei, catei a ficha, né, que ela passa, comentei com o Newton, falei, Newton, recorre ao Supremo, né, falei para ele, vamos pedir para os nossos mentores alguma coisa. Falei, graças a Deus não é o Supremo que nós temos hoje, né, é outro. Aí falou, vamos recorrer ao Supremo, porque precisamos fazer alguma coisa. E ele falou, Diego, não tem o que ser feito. É muito cedo. Eu falei, sim, mas se nós não conseguimos nada, eles vão fazer alguma coisa contra eles mesmos. Uns 40 minutos depois daquela triagem,
chega o Dimas e a Clara, nossos mentores, com o espírito. Todo entristecido, todo abatido ainda. E eles disseram, nós vamos ajudar ele a escrever. E eu falei, graças a Deus. Então, com 15 dias depois, esse espírito se manifestou, um recado curto, mas disse algo à família, aos pais. E aí, quando eu li a carta para os pais, a mãe relatou. Nós saímos de casa hoje, como era o filho único, em busca de alguma coisa. E se não encontrássemos, nós já tínhamos programado de, na volta, porque eles moravam longe, a gente jogar o carro num barranco, embaixo de um caminhão, fazer alguma coisa. Então o plano espiritual estava ali, sabia que isso estava acontecendo. Via no plano mental deles, na intenção deles, o que eles iriam fazer. Então recorreram de uma maneira pelo qual o filho também se compadeceu daquilo que estava acontecendo e aceitou estar naquela condição para escrever. Então vê o quanto de amor que existe do lado de lá. E nós aqui seguimos julgando, né? Mas como que pode, né, um espírito que tirou a vida escrever com 15 dias? Foi assunto também de uma sessão lá no Rio Grande do Sul, um trabalhador da casa espírita, pessoa que levou a gente para fazer lá, fazia 35 dias que o filho, pessoa boníssima, tinha tirado a vida também por um processo de obsessão, e aí o filho escreveu na sessão. O grupo da cidade lá, que lá as federativas, né, que a gente chama das USES, eles fizeram uma reunião para discutir a carta, porque falaram, não pode um espírito escrever. O espírito que se matou não pode escrever, era a verdade deles. Só que por trás da verdade dos seres humanos existe a verdade divina, né? E ela sim é válida. A nossa ignorância é que acaba por criticar e condenar as pessoas. Sim, todos nós aprendemos assim. Todos nós aprendemos. Por isso que eu falei, é importante a busca pelo conhecimento para nos afugentar desse nível de ignorância, né? Porque a gente fica naquela ideia, pega o livro Memórias de um Suicida, está lá escrito lá que o espírito ele tem que ir pro vale, ele tem que ficar preso ao corpo, ele tem que ir para o Vale dos Suicidas, ele tem que sair de lá e daqui 100 anos nós vai ver o que ele vai fazer. Quem disse isso? Aquilo ali é um caso. E eu falei, se você pegar o livro e ler, porque o livro é dessa talagada aqui, né? Pegar o livro e ler, primeiro momento que Camilo Castelo Branco ficou ali ligado às percepções do corpo durou 7 anos. O segundo momento, onde ele já entendeu que ele precisava de ajuda, que aí ele está na ideia do Vale dos Suicidas, que é um estado mental dele, e não um lugar circunscrito no universo, como essa casa, por exemplo, mais 8. 7 mais 8 não dá 100. Pelo menos nas minhas contas não dá 100. Então vê o quanto que é falho, né, essas ideias. E no livro dos Espíritos, quando fala do local, das penas e gozos futuros, fala para onde que vai a alma depois que deixa a terra? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para aquele lugar? Eu costumo dizer, nós vamos para o pior lugar possível, né, que é dentro da própria consciência. Eu queria ir para o inferno, porque dentro da minha consciência eu estou lascado, né? Então a gente vai chegar num estado de vibração. Aqui hoje, nós estamos aqui, sei lá quantas pessoas que, como eu falei, tem gente que está achando isso aqui o máximo e tem gente que está achando isso aqui um pé no saco. É a palestra ou é a pessoa que está fazendo mal? É a pessoa. Cada um está num estado de consciência e vibração daquilo que está absorvendo. Jaú, tem pessoas que vivem super bem aqui em Jaú e tem pessoas que se matam em depressão profunda. É a cidade ou é a pessoa? É a pessoa. Então, o estado de consciência é aquilo que nós cocriamos fora de nós. Vamos para as obras. Chega lá. A gente fala, mas que está no Vale do Suicídio, porque André Luiz falou aquele monte de coisa do umbral também. Então, vai tudo para lá. Por que André Luiz estava naquela situação? Porque ele bebia, porque ele fumava, porque ele é médico, porque ele abusou da saúde, porque ele era biscateiro. Não. André Luiz era orgulhoso. Ao chegar naquela condição, a primeira coisa que ele fala, já entendi que eu morri. Agora eu só preciso achar quem está mandando nesse negócio aqui para saber quem que está aqui, né? Tipo, não é qualquer pessoa que está aqui. Sou André Luiz, sou médico, sou uma pessoa conhecida, sou um rapaz da alta sociedade. Cadê os meus direitos, né? Ele ficou lá naquela situação porque ele não aceitava ele, como um ser de uma classe superior, estar naquela condição. Então não tem nada a ver. Era a mente dele. Obra de André Luiz, Os Mensageiros. Quando André Luiz está no campo espiritual em busca de conhecimentos, de estudo, os mentores falam, André, nós iremos para uma região onde estão os irmãos que estão sendo socorridos por terem cometido suicídio. O que ele pensa? Vou voltar para a lama. Ao chegar no lugar, ele fica meio pasmo.
E a frase que André Luiz fala: esse lugar é muito mais bonito do que o próprio nosso lar. E a gente fica achando que o nosso lar é o 8º paraíso do mundo, né? Fala, é para lá que eu quero ir, porque lá é tudo lindo. E ele fala que o lugar onde acolhia os suicidas era muito mais bonito. Só que o comentário dele: as pessoas que estavam lá andavam feito mortos-vivos, não enxergavam beleza alguma. Eles trombavam umas nas outras, assim, não tinham consciência do que estava acontecendo, de tamanha profunda loucura, perturbação espiritual. É o lugar ou é as consciências? As consciências. Vamos crer que tudo é criado por Deus. Deus é amor, fez leis de amor. Essas leis servem para quê? Para nos acolher, nos proteger, nos defender e nos fazer evoluir através da dor? Não. Através do amor. Nós escolhemos doer um pouquinho. Então a dor, ela ainda é nossa amiga. Por quê? Porque ela é sequência do que nós estamos fazendo. Ao tentar burlar um pouquinho ali, é onde vai dar errado. É onde a gente vai se enroscar. Na questão, acho que 909 do Livro dos Espíritos está lá. Pô, dá para a gente chegar nessa vida plena da espiritualidade numa única existência? Claro que não, né? Resposta dos Espíritos: sim. Aí vem a parte ruim: com muito pouco esforço. Jesus, eu pensei. Eu me arrebento de me esforçar e não dou conta, né? Você imagina, eu estou calculando no mínimo umas 1000 encarnações para dar uma melhoradinha. E ele fala que dá em uma só? Como assim? Por quê? É só seguir o Evangelho. O Evangelho é fácil, que é só fazer o bem e não fazer o mal. Só que nós ainda nos voluntariamos a fazer o mal. E o mal não é matar a gente, tá? O mal é pensar coisa errada, por exemplo. Então não fala, mas eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Tá, mas e o pensamento? Que é o que nós somos, espíritos, consciências pensantes. E isso está um pouco sujo ainda, pelo menos o meu, não sei os seus. O meu está complexo. Então até a gente conseguir purificar isso, vai tempo. Vai tempo. Responde. Acho que até demais, né? Mudei até o assunto. Então, obrigado a pergunta. Diego, alguns dias depois que a Luana partiu, eu senti... Primeiro eu ouvi, né? Um dia estava tudo quietinho em casa e eu ouvi uma voz falando pai. Só que estava muito silêncio, ela estava dormindo. E depois de alguns dias, um perfume no quarto, umas 3 e pouquinhos da manhã. E isso pode ter sido alguma ilusão minha, alguma coisa na minha cabeça, ou realmente isso é possível? Esse cheiro de perfume e essa voz que eu ouvi? 100% possível. A nossa falta de fé que não nos deixa reconhecer esses fatos, né? Tudo a gente duvida, né? Porque Jesus, quando falava para os apóstolos, vocês podem curar, vocês podem ressuscitar, vocês podem expulsar demônios, vocês podem fazer o que for, tudo que eu faço, e muito mais. Pedro fala, nossa, mas como que a gente vai fazer? Ele fala, vocês não conseguem porque vocês não possuem fé. E fé é confiança. Você não ouviu? Por que você acha que você não ouviu? Você não sente o cheiro? Por que você acha que você não sente o cheiro? Entendeu? É a nossa falta de confiança naquilo que o plano espiritual está nos mostrando. A gente foi num trabalho lá em Minas Gerais e tem um senhorzinho lá que eu achei fantástico. Ele pega a pessoa assim e ele passa a mão assim e tem uma mediunidade de efeitos físicos. E aí ele passava a mão e fala cheiro. A pessoa colocava a mão assim, era o cheiro do perfume que a pessoa usava, sabe? E você via assim a emoção gigantesca nas pessoas ali, naquele momento, naquele trabalho. Então, o que é? Nada mais é do que o plano espiritual passando, vamos dizer assim, esse plano transparente que a gente não enxerga, para que materialize algo que os nossos corpos possam perceber. Tá? Sim, exatamente. O espírito dela demonstrando a sua presença, a sua vida, entendeu? Só que a gente fica naquela falta de fé e muitas vezes questiona, né? É normal, né? Normal, tô ficando louco. Entendeu? Tô ficando louco. Mais alguma? Já deu horário, né? Ah, que pena. Eu falaria aqui até meia-noite. Tem mais uma, vai. Vamos abrir uma colher. Eu não vou embora não, tá? Eu fico aqui até secar o arroz depois. A gente só precisa desligar a transmissão. Depois ficar aqui conversando, tirar dúvida é comigo mesmo. Para mim é tudo muito novo, assim, de carta. Eu nunca fui atrás.
E minha dúvida é se eles vêm para dizer só um consolo mesmo, de onde eles estão, se eles estão bem, ou se eles podem trazer uma carta de algum recado para a família, alguma coisa assim. Sim, sim. As primeiras mensagens, a busca realmente é por consolação, né? A grande busca que as pessoas vão atrás do primeira mensagem é por consolação, e as pessoas falam, mas a carta parece que é genérica. Não é que é genérica. Eu penso, se eu chegar no plano espiritual, se eu for falar alguma coisa para minha mãe, a primeira coisa, mãe, não morri de verdade. Porque, por mais que eu tenha fé, que eu converse com os espíritos, eu falo, vai que eu sou louco, né? E todo mundo acredita na minha loucura. Chega lá, eu morro e morro de verdade, né? Tem um amigo meu que é espírita a vida toda. Aí ele comentando, porque os evangélicos falam isso, falam aquilo e tal. Eu só ouvindo, eu falei para ele, se um dia você desencarnar, chegar lá do lado de lá, você descobrir que você estava errado e ele estava certo. Aí ele falou, nunca parei para pensar nisso. Eu falei, então, menos. Então, assim, o primeiro recado, normalmente, eles vêm na busca de dar aquela anestesiada no que nós estamos sentindo. E das decorrentes mensagens, aí sim, eles nos dão instrução, nos dão orientação, comunicam coisas assim do dia a dia que vão fazendo com que a nossa vida siga em progresso, porque nada mais do que eles querem é que a nossa vida continue a progredir. Nenhum ente está do lado de lá querendo que nós continuemos em sofrimento. Ele quer que a gente compreenda que ele não morreu e ali eles vão nos orientando para que coisas aconteçam. Tem tantos pais, mães que têm obras maravilhosas. Eu vou falar dos livros agora, vocês vão ver que uma dessas obras aqui, hoje, agora, nesse instante, quando nós estamos aqui, eles estão trabalhando lá em Campo Grande. E fruto do quê? Fruto das mensagens dos filhos. Do filho, né, no caso. Certo? Encerramos? Então vou falar sobre os livros, depois a gente reza. Eu trouxe só alguns aqui para a gente falar. Esse livro aqui, Os Caminhos da Luz, é um livro de lançamento. É um livro de mensagens com reflexões assim maravilhosas, profundas. Eu falo que, como dizia Raul Seixas, né, um poeta envolvido com Coca-Cola não escreve boas poesias, né? Eu estava num momento muito árduo da minha vida, com quase um processo de depressão, e veio essa obra, e ela é bem profunda, bem envolvente, para que a gente consiga refletir. Para quem gosta de Evangelho no Lar, para uma leitura edificante, é um livro maravilhoso. Esse livro aqui, Evangelho às Crianças, trata de maneiras de a gente usar o Evangelho de uma forma pedagógica com crianças. Não precisa ser os nossos filhos e não precisa ser um livro de evangelizadores. Lembrando que nós somos responsáveis pelos nossos pequenos. Esse livro aqui, toda a renda dele vai para Minas Gerais, em Frutal, onde nós estamos construindo uma escola. Existe um projeto lá de evangelização infantil, são mais de 100 crianças que participam desse projeto, e nós estamos construindo uma escola que vai ser de ensino fundamental lá. Então, quem compra esse livro aqui está ajudando na construção desse projeto. Nós já estamos chegando na laje já. E a ideia era demorar muito mais e, graças a Deus, está indo rápido. Esse aqui é o livro Mediunidade e Vida. Primeiro livro que eu recebi quando começou a pandemia. Em 34 dias eu escrevi essa obra. Foi um remédio que me salvou da loucura durante a pandemia. Trata da mediunidade sem mística, mediunidade da nossa vida no dia a dia, fora de casa espírita, fora de tempo, fora de religião, fora de tudo. Aquilo que nós somos, todos somos médiuns em algum grau. Então esse livro aqui é uma orientação muito boa e válida para todos. E esse outro aqui, como eu falei, é do pessoal lá de Campo Grande. Chama Atendimento Fraterno na Casa Espírita, mas eu gosto de falar que é um livro de relacionamentos. Como nós aprendemos a comunicar com as pessoas. E às vezes a comunicação não precisa de fala, somente ouvir. Então isso aqui nos orienta, nos ajuda bastante a desenvolver meios de auxiliar as pessoas, simplesmente conversando com elas. E a renda desse livro vai lá para Campo Grande, onde nós temos um instituto fundado lá, quem acompanha as nossas redes sociais já viu as imagens, Instituto Vitor Hugo Alimentando Almas. Lá eles atendem pessoas em situação de rua, mas não são moradores de ruas como nós aqui do interior de São Paulo estamos acostumados. Lá em Campo Grande existem muitos refugiados de Venezuela, Bolívia, Colômbia, e são famílias inteiras que estavam em seus países comendo lixo e resolveram sair da onde eles estavam para morar na rua em Campo Grande. E nós estamos falando de criança de 3, 4, 5 anos de idade, senhoras de 80 anos vivendo nessa condição, e esse pessoal ajuda eles lá. Vocês vão ver hoje lá que eles estão fazendo
Acabei de mandar uma mensagem ainda para eles daqui, na hora que eu cheguei. Eles passaram o dia fazendo panqueca. Eles montam 150 marmitas, eles devem ter feito umas 300 panquecas. Eu falei, fazer um panelão de comida, misturar e tirar pôr numa marmita é fácil. Agora você fazer 300 panquecas uma a uma, enrolar e colocar numa marmita como eles fazem, é amor. Então, partiu também essa iniciativa de um filho que foi ao plano espiritual e, através das mensagens, eles sustentam esse projeto hoje. Então, vê que as mensagens não são apenas para consolação, mas também motivam a nossa vida a continuar. Tá? Quem quiser dar uma olhada nos livros, tem outros volumes também lá com a Mari lá no fundo. A Mari é aquele ser que está em processo de evolução, andando comigo agora, né, Mari? A Mari também tem uma filha no plano espiritual, já há 2 anos, e escreve através de nós. Então, eu garanto que eu seria a última pessoa que ela queria conhecer na vida, né? Mas o destino nos uniu e eu tenho certeza que o quanto nós iremos progredir juntos, um auxiliando o outro, eu com o exemplo de resiliência dela e ela com a possibilidade de nos acompanhar, nos trabalhar também, tenho certeza que fará bem a muitas pessoas. Agradeço a presença de todos, a atenção de todos. A gente vai fazer uma prece agora. Depois tem paz? Como que vocês fazem? Então tá bom. E eu fico aqui também para tirar possíveis dúvidas que não tenham sido respondidas, assinar livro, caso precise, foto, o que precisar. Tudo bem? Quiser levar uma fotinha, pôr no cantinho para mandar as baratas para outro canto, estamos aí. Vamos agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, pela oportunidade de nos reunirmos hoje nessa casa, podendo abrir o nosso coração para essas energias, essas bênçãos, que somatizam os nossos pensamentos, entrando diante dos nossos chakras, nossos centros de força, e transformando no remédio que a nossa alma precisa. Que a nossa consciência se expanda ao ponto de se comunicar com a consciência do Cristo, transformando as nossas vidas não só através de bons pensamentos, mas principalmente nas atitudes que passam a transcorrer diante de nós. Possamos buscar não pela prática do bem como uma obrigação, mas sim como algo que nós merecemos fazer, porque na prática do amor, da caridade, o nosso coração se sintoniza com seres muito maiores do que nós, que nos elevam, nos trazem paz, nos trazem curas que às vezes sequer imaginamos precisar. Nos aproxima de Jesus, nossos irmãos que são saudosos a nós, que hoje são operários também do Cristo, nos fazendo uma comunhão de benfeitoria, onde a nossa vida aqui se torna mais leve, os nossos olhares se tornam mais focados no amor, no bem, na luz que nos guia para uma vida mais saudável e completa. Que a gente consiga trazer todos os ensinos dessa noite para o coração, nos fazendo mais felizes, mais leves e mais sensatos e confiantes. E Jesus abençoe a todos, que muita paz.